A gente já vem de uma descendência de pessoas que foram escravizadas. Nossas raízes estão aqui mesmo. Uma das coisas que a gente prova, né, é o cemitério. Tem 2 cemitérios. O cemitério aqui realmente dos negros e lá no Caju, onde era o cemitério dos senhores. Recebi até o estereótipo, né, de dizer que eu era o cérebro, pelo fato de eu ser professor. Me identificar assim como uma pessoa que pensa, né, do cérebro da organização. Nós temos uma organização, mas não é uma organização criminosa, né? Quando fala em organização já quer mais ou menos criminalizar. 2002 foi quando nós tomamos o conhecimento que o nosso território poderia ser regularizado como território quilombola. A gente criou a associação, fez o requerimento no INCRA, né? Posteriormente foi feito o lado antropológico, veio o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, atestando realmente que nós somos remanescentes quilombola, só depois que foi feito o RTID, o Relatório de Identificação do Território Quilombola. Após a publicação do RT em 2012, 2013, já estamos em 2014 e ainda não saiu a portaria de reconhecimento da qual nós almejamos tanto. Eu sou o segundo filho. A minha mãe, quando estava de parto da minha primeira irmã, da sua primeira filha, foi na época que aconteceu, digamos, o conflito entre membros da comunidade e os latifundiários, né? Ele grilhou essa terra na década de 70. Quando ele chegou para cá, ele expulsou 74 famílias da área do Arari, que faz parte do território, né? Foi tacado fogo em algumas casas, dentre elas da minha mãe, do meu avô, tios, que não concordavam com o tipo de negociação que o fazendeiro estava propondo na época, né? E nós ficamos aí nessa briga entre quilombo e o fazendeiro, né? Nesses últimos anos, com a valorização do açaí, que antes não tinha o valor que tem, e essa área é uma área grande de açaizal, os conflitos se acirraram, né? Quando o nosso pessoal do quilombo vão apanhar o açaí para sua sobrevivência, né, eles são pegos no mato pela polícia, são levados para a cachoeira, são espancados, são presos. Tem invasões de pessoas de outras localidades que vêm extrair a madeira. Digamos, a estrada que é vicinal, que foi aberta para cá, para a comunidade, na verdade trouxe mais prejuízo do que lucro, porque continua intrafegável, só é trafegável no verão, e essa estrada deu acesso para que esse povo invadisse, tiro madeira, mato, caça. Em outubro de 2013, veio uma força-tarefa da Polícia Civil, Polícia Ambiental e Delegacia do Meio Ambiente. Constataram, foram indiciados alguns. Agora, em 2014, já veio o IBAMA e foi constatado de novo, digamos, o crime ambiental. Não é só o fazendeiro. Nós temos uma pessoa que se chama Paulo Cachoeiro, né, um produtor de arroz aqui que veio para o município de Cachoeira, que também está fazendo muitos crimes, cometendo muitos crimes ambientais, também faz ameaças para a gente, né? Ele não faz ameaças assim pessoal, mas a gente ouve, né, de terceiras pessoas que falam que ele não gosta de nós, não gosta do nosso grupo, e o que ele puder fazer para estar nos oprimindo, nos humilhando, ele vai fazer. Teve pessoas que nos disseram, que eles ameaçaram, disseram, nós pegamos ele em Cachoeira, que é a cidade, né? Vamos passar com o carro por cima dele, vamos ver se são bravos. Mas não, a gente não é bravo, né, nada, né? A gente está defendendo nossos interesses, né?
Lalô era uma pessoa que morava onde estava esse pessoal que eu falei ainda agora. 74 famílias que foram expulsos do território, né? E Lalô era um deles também. Foi o único que resistiu. A única família que resistiu foi a família do Lalô. Por isso o fazendeiro colocou, né? Se colocou contra ele, colocou polícia, colocou justiça, tudo contra esse companheiro. E, para nossa surpresa, dia 14 ele estava numa audiência pública, dia 19 já estava morto. Ele foi assassinado, digamos, ano passado. E é difícil a gente aceitar que foi um crime passional. A gente não tem certeza de que foi a mando deles, mas de qualquer maneira a gente ainda não tem nada esclarecido sobre isso, né? Devido às circunstâncias que aconteceram, e ele estava ativamente mesmo defendendo os interesses desta comunidade e dos demais, né, quilombolas, sempre denunciando veemente. Os nossos direitos estão sendo violados pelo Estado, porque a polícia é Estado, né? O Ministério Público é Estado, o juiz que vem para cá é Estado, o delegado é Estado, e tudo isso se coloca contra nós e a favor do fazendeiro. Então nós somos realmente humilhados, nós somos realmente perseguidos por eles. E que ninguém quer, pelos nossos direitos, ceifar o direito dos outros. Mas existe uma legislação a nosso favor, a gente só quer que se cumpra isso. E se realmente o fazendeiro for dono, seja ressarcido e tudo mais.